Boa tarde, meu nome é Ricia Alves. Eu vou falar um pouco sobre o tecido adiposo. O tecido adiposo é uma variedade especial do conjunto conjuntivo. O tecido conjuntivo. Ele se encontra predominâncias de células adiposas, que são os adipócitos. Os adipócitos, eles são um tipo de célula que se acumula, que se está aí na imagem, que se acumula gotas de lipídios em seu citoplasma. O tecido adiposo, ele localiza embaixo da pele, na hipoderme. Sua principal função é fornecer energia e garantir o isolamento térmico do organismo. Além disso, em um ser humano com peso normal, o tecido adiposo ele consiste em 20 até 25% da gordura corporal nas mulheres e 15 até 20% nos homens. Me chamo Ana Beatriz Silva Figueiredo e eu vou falar sobre os tipos de tecido. O primeiro, tecido adiposo unilocular. Apresentam apenas uma gota grande de gordura, a qual ocupa grande parte da célula, como vemos na segunda imagem. Esse tecido apresenta carotenos dissolvidos, na qual faz ele ter essa coloração que vai do branco ao amarelo escuro. Forma o panículo adiposo, que é uma camada de tecido encontrada sob a pele, que absorve impacto e atua como isolante térmico. Em bebês, ele possui uma espessura uniforme. Já em adultos, sua espessura é modificada de acordo com os hormônios e o acúmulo em determinados locais. Isso acontece porque, se uma pessoa consome pouca comida ou perde muita energia, ela apresenta poucas células adiposas. Caso contrário, se ela pesa mais e tem mais energia, ela apresenta o acúmulo desse tecido, podendo causar, sim, a obesidade. Tem como função o armazenamento de energia, a proteção e sustentação de órgãos e seu papel como isolante térmico, como dito anteriormente no panículo adiposo. Tecido adiposo multilocular. Possui gotículas de gordura de diferentes tamanhos no citoplasma, como vemos na segunda imagem também, e apresenta coloração parda, devido à grande quantidade de vascularização e de mitocôndrias presentes. Sua função é manter o calor corporal. Isso acontece devido à oxidação dos ácidos graxos, que produz calor e transmite ao restante do corpo através do sangue aquecido. É encontrado principalmente em animais que hibernam, um exemplo é os ursos polares, e nos seres humanos está presente em recém-nascidos, que é muito importante para protegê-los do frio. Meu nome é Isadora Dantas e eu fiquei com o tecido ósseo. É um tecido conjuntivo formado por várias células e apenas uma matriz extracelular, que é conhecida como a matriz óssea. O tecido ósseo é uma das principais constituintes para a formação do esqueleto humano, e ele se caracteriza pela sua rigidez e dureza. Tem como função a sustentação das partes mole do corpo, ele protege os órgãos vitais, ele aloja e protege a medula óssea e é um depósito de íons, como o fosfato e o cálcio. Meu nome é Ingrid Paula, fiquei com matriz óssea. Matriz óssea também pode ser chamada de matriz extracelular. Ela é resistente e rígida, pois é calcificada, mas também possui uma certa elasticidade, uma vez que possui também fibras de colágeno em sua composição. Pode ser dividida em dois tipos, matriz inorgânica e matriz orgânica. A matriz inorgânica, também chamada de matriz mineral, representa 65% da matriz óssea e é composta principalmente por íons de cálcio e de fósforo. Também possui outros componentes inorgânicos, que são o magnésio, o potássio e o sódio. Mas o cálcio e o fósforo se juntam formando fosfato de cálcio, que se cristalizam formando cristais de hidroxiapatita. Graças a esses cristais, o nosso osso tem uma certa dureza, é mais resistente. E a matriz orgânica representa 35% da matriz, é formada principalmente por fibras de colágeno. Essas fibras de colágeno representam 90% da parte orgânica da matriz extracelular.
Também possui outras proteínas, que são as glicoproteínas e os proteoglicanos. Graças a essas fibras de colágeno, o nosso osso tem uma certa flexibilidade, uma elasticidade. Um exemplo de doença é a osteoporose, que é a perca acelerada de massa óssea, provoca a diminuição da absorção de minerais e de cálcio, ocorre durante o envelhecimento e é a maior causa de fraturas e quedas em idosos. 3 a cada 4 pacientes são do sexo feminino, e afeta principalmente as mulheres que estão na menopausa. É causada pela falta do hormônio feminino, o estrogênio. Sem ele, o osso fica poroso, como se fosse uma esponja. Dá para ver um exemplo de como o osso fica nessa imagem do lado direito. Meu nome é Eduarda e eu vou falar um pouco sobre as células do tecido ósseo. Os osteócitos são as células mais abundantes do tecido ósseo, composto por uma pequena quantidade do retículo endoplasmático rugoso, aparelho de Golgi e núcleo com cromatina condensada. São responsáveis por compor o interior da matriz óssea e preencher as lacunas que pertencem aos canalículos. Cada uma dessas lacunas pode abrigar apenas um osteócito. Ao ficarem retidos na matriz celular, as projeções citoplasmáticas de cada célula diminuem. Assim, os canais onde esses prolongamentos estavam situados servem de comunicação entre uma lacuna e outra. Os canais ósseos constituem a complexa rede responsável pela manutenção e vitalidade da matriz óssea. É através desses canais que as substâncias nutritivas e o gás oxigênio chegam às células ósseas. Os osteoblastos se localizam na periferia do osso, possuem longos prolongamentos citoplasmáticos que tocam os osteoblastos vizinhos. São responsáveis pela produção da matriz óssea, que se deposita ao seu redor, armazenam fosfato de cálcio, são responsáveis pela síntese da matriz óssea e faz parte da mineralização da matriz. Quando aprisionados pela matriz recém-sintetizada, esses osteoblastos passam a ser chamados de osteócitos. Os osteoclastos são as células volumosas que possuem vários núcleos e extensas ramificações. Esses osteoclastos podem ter de 6 a 50 núcleos e são formados pelas células do sangue, os monócitos. Eles fazem parte do processo de reabsorção e remodelagem do tecido ósseo, sintetizam novos componentes orgânicos na matriz óssea. Componentes esses que são essenciais para a conservação da homeostase do cálcio e para a conservação da integridade do esqueleto, enquanto os osteoclastos digerem a matriz. Eles entram em atividade na fase de reabsorção óssea, assim podem se mover na superfície óssea. Com isto, permite com que os osteoblastos continuem a produção da matriz. Os osteoblastos e os osteoclastos fazem com que esses ossos estejam em contínua remodelação. Revestimento dos ossos. Temos o periósteo e o endósteo. O periósteo é uma fina camada do tecido conjuntivo denso. Ele envolve a parte externa do osso e fornece células novas para o osso. E estão presentes as células mesenquimatosas, que elas têm como função diferenciar-se entre outras células. A função do revestimento ósseo é a proteção, a fonte de célula e a regeneração do osso após a fratura. E o endósteo é uma camada de células orteogênicas achatadas, que reveste a capacidade do osso esponjoso, do canal medular e dos canais de Henry e Volkmann. Tem como função o crescimento e a remodelação do osso, como vemos na imagem. Meu nome é Bianca Teixeira Rodrigues e eu fiquei com os tipos de tecido ósseo. São 2 tipos. O primeiro é o primário ou imaturo, que é o primeiro quando aparece quando o osso é formado. Geralmente está presente no feto e aparece em algumas doenças ósseas. Ele tem muita fibra colágena e possui mais minerais que o tecido secundário. O segundo é o tecido secundário, ou imaturo, ou maduro, ou lamelar. Ele é encontrado em adultos e tem fibras colágenas organizadas em lamelas.
Tecido ósseo compacto. Encontra-se na região periférica dos ossos, é denso e forte, não aparenta cavidades visíveis. E o tecido esponjoso, ele possui uma série de espaços intercomunicantes, assim tendo sua aparência esponjosa, como na imagem ao lado. Meu nome é Júlia Cristiane e eu vou apresentar sobre as ossificações. Existem dois tipos de ossificações, a intramembranosa e a endocondral. Na ossificação intramembranosa, ela é responsável pelo crescimento e espessura do osso e pela formação do osso chato do crânio. Ela ocorre ela ocorre na membrana conjuntiva de revestimento e tem início na diferenciação de células osteoprogenitoras em grupos de osteoblastos. Os osteoblastos, eles formam a matriz óssea que logo se calcifica, criando os osteócitos. Os osteócitos, eles vão formar lâminas ósseas irregulares que irão se juntar, se fundir. Existem duas faces, a face interna e a face externa. Na face interna, é responsável pelo crescimento do cérebro. E na face externa, ela é responsável os osteoblastos vão continuar mantendo a espessura do osso. Temos a ossificação endocondral. Na ossificação endocondral, é caracterizada pela formação de ossos curtos e longos, e vai se dar na cartilagem hialina. Na cartilagem hialina, elas vão ter a aparência do osso que será formado, só que em menor quantidade. E se dá em duas etapas. A primeira etapa tem a hipertrofia dos condrócitos, redução e mineralização da matriz cartilaginosa e a morte dos condrócitos, deixando uma cavidade na matriz. A segunda etapa tem como a cavidade da matriz ser... como vai acontecer? A cavidade na matriz vai ser invadida por capilares sanguíneos e por também células osteoprogenitoras. As células osteoprogenitoras, elas vão se diferenciar em osteoblastos, criando a matriz óssea que vai calcificar a cartilagem lá. E a produção da matriz óssea vai aprisionar e gerar lacunas e canálculos. E depois vai ter também a criação do canal medular. É isso.